Meu nome é Nia de Oliveira Barbosa e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado As Práticas Tipográficas no Rio de Janeiro de Cientista com a palavra dos tipógrafos. Foi orientado pela professora Isabela Ribeiro Aragão. O objetivo do trabalho é analisar a forma e conteúdo da revista tipográfica, que está presente no acervo da Biblioteca Nacional, tentando revelar as práticas da área tipográfica e contribuir para o entendimento do estado das artes gráficas aqui no país no século XIX. De acordo com Rafael Cardoso, a história da indústria gráfica brasileira ainda está quase toda para ser contada. A evolução do meio editorial é conhecida apenas um pouco e da indústria gráfica menos ainda. Ainda segundo ele, nas décadas de 1850 e 1860, os tipógrafos e seus trabalhadores gráficos passaram a se organizar para discutir assuntos de interesse comum e promover o avanço do seu ofício. Sendo eles tipógrafos, o veículo natural para essas preocupações eram os jornais. Em alguns títulos, como o Eco da Imprensa, o Jornal dos Tipógrafos e a Revista Tipográfica, o debate sobre os rumos da profissão, ele era bastante forte e tinha bastante reflexões sobre a história das artes gráficas e seu estado aqui no Brasil. Por meio da análise da forma do conteúdo dos jornais, vai ser possível responder algumas perguntas, como funcionavam as oficinas tipográficas, quais conhecimentos sobre artes gráficas e interesses eles tinham, como é que eles viam o estado das artes gráficas aqui no país. A metodologia foi dividida em coleta e análise de dados. Na coleta, a gente fez o levantamento dos jornais tipógrafos oitocentistas no Rio de Janeiro, no acervo da Biblioteca Nacional, e essa seleção levou em consideração a quantidade de exemplares e a importância deles para a época. Na análise de dados, ela sistematizou o conteúdo dos jornais. Primeiramente, foi realizada uma listagem de documento digital dos tópicos abordados, como, por exemplo, remuneração, formação dos operários, carga horária de trabalho. E o outro passo foi a leitura das matérias destacadas, que a gente organizou em forma de fichamento. Durante a coleta de dados sobre os jornais tipógrafos do Rio de Janeiro, a gente viu uma quantidade muito grande de exemplares, então teve que definir uns critérios para fazer um recorte. E esse critério foi a maior quantidade de exemplares e a relevância desse conteúdo. E aí a gente selecionou a revista tipográfica, que foi encontrada com 2 períodos de publicação, de 64 e 88, que segundo o Luca tratava-se de 2 publicações diferentes que utilizavam apenas o mesmo cabeçalho. Essas 2 revistas, eles apresentavam traduções de livros relacionados à arte tipográfica, expondo uma necessidade que eles tinham de transmitir algum conhecimento nas suas publicações. E um deles é a história da tipografia de Paulo Dupont. Comparando as informações que eram obtidas nas 2 revistas, a gente notou que na de 64 tinha uma quantidade de informações muito escassa referente às práticas dos tipógrafos. Mas, por meio dos conteúdos, a gente percebia que a preocupação que eles tinham era muito grande em relação ao estado que o ofício se encontrava. Na revista de 68, a gente encontrou uma seção chamada Fragmentos, que ela apresentava muitas informações sobre aprimoramento das artes gráficas, tanto no Brasil quanto no mundo, sobre informações de tipo de impressão, o início da impressão a cores, o tipo de papel que era produzido na época. E concluindo, diante dessas informações, tanto na revista tipográfica de 64 quanto na de 88, a gente vê que depois da independência do país houve uma crescente quantidade de tipografias sendo criadas. Mas, em contrapartida, a qualidade dos impressos sempre deixava a desejar. E aí, tendo consciência disso, os profissionais começaram a pedir para o governo melhoria para eles, com a criação de cursos para a formação dos profissionais, o desenvolvimento de fundações para baratear os custos de impressão aqui no país. Além disso, também, o tipo de trabalho nas oficinas era um ponto muito relevante. A situação de descaso, de desvalorização do ofício era bastante comentada nas edições, com destaque para o que aconteceu com os tipógrafos do Diário de Notícias, que foi algo que eles falaram bastante. O projeto gráfico da revista não mudou muito, conforme as edições, apenas no final, lá para o final das publicações, teve uma mudança relevante no cabeçalho. O projeto é bastante simples e coerente e revela que o foco, na verdade, não consistia nas inovações gráficas, mas na entrega de um conteúdo consistente e relevante para os assinantes. E como agradecimento, além do CNPq e Universidade, eu quero agradecer a professora Isabela, que foi muito acolhedora e muito paciente me guiando nessa pesquisa. Obrigada.